integrais múltiplas. Então agora a gente vai tentar ver de modo geral como fica uma integral de uma função de mais variáveis. Então consideremos agora uma função definida num subconjunto B do Rn, chegando em R. Tá? Então o nosso problema aqui é definir a integral desta função f sobre essa região B, tá? De modo geral. Tá? Então, para resolver esse problema, para definir essa integral, a gente vai ter que definir primeiro o que é um retângulo fechado no Rn. Então, um retângulo fechado R no Rn, ele vai ser um subconjunto Rn constituído por todos os pontos x, né, com coordenadas x1 até xn, que satisfazem as desigualdades x, cada xi está entre AI e BI, ok? Com i variando de 1 até n. Então, por exemplo, para n igual a 1, então a gente tem a reta real. Na reta real, um retângulo vai ser um intervalo fechado. No R2, então eu tenho aqui o x variando entre um certo valor a um B1, né? E o y variando aí entre A2 e B2. Então o que a gente tem aqui é um retângulo mesmo, né? Retângulo fechado como a gente conhece, ok? Depois no R3, então eu tenho o x variando aí entre A1 e B1, o y variando entre A2 e B2 e o z variando entre A3 e B3. Então o que a gente tem vai ser um paralelepípedo retângulo, né? Então esse é um paralelepípedo retângulo. Esse aqui a gente vai chamar ainda de retângulo fechado no R3, tá? E assim por diante, no R4, no R5, tá? A gente só consegue desenhar até R3, né? Então aqui são para a gente ter uma ideia do que é um retângulo fechado. Bom, e como vai ser o volume desse retângulo fechado? O volume desse retângulo, né, então denotado por V de R, ele é definido como sendo o produto, né, dos tamanhos de cada uma das variáveis, né? Então, por exemplo, o volume de um retângulo aqui em R é o que? É a diferença B1, né, B menos A, né? Esse tamanho aqui, realmente. Aqui, qual que é o volume desse? O volume desse retângulo no R2 é a área dele. Então é essa diferença, então esse tamanho vezes esse tamanho. Tá? Esse que é o volume. E aqui, o volume deste aqui? O volume desse aqui é realmente o volume como a gente conhece, o volume do R3. Porque a área da base, que é este tamanho vezes este tamanho, vezes este tamanho. Então, largura, quer dizer, comprimento, largura, altura. Então, multiplicação de todos esses, né, como a gente conhece. Tá? Então, realmente é a multiplicação de cada um dos tamanhos, né, das diferenças em cada uma das variáveis. Né? Então, por exemplo, o x1 está entre A1 e B1. Então, é B1 menos A1. O x2 está entre A2 e B2. Então, é B2 menos A1, que vai multiplicar aqui. E assim por diante. Faço a multiplicação de todas essas aqui. O valor obtido é o volume deste retângulo fechado no Rn. Tá bom? Bom, note o seguinte, né? Se eu estou aqui no R2, por exemplo, e o y não varia nada. O y é só igual a um ponto. Né? O y é só fixo igual a um valor A, por exemplo. Então o y vai ser igual a A e o x vai variar aí entre A1 e B1. Então eu vou ter uma reta. Né? Então essa reta não tem volume, né, no R2, não tem área aqui no R2. Então é isso que eu estou falando aqui. Ó. Se para algum i entre 1 e n, o AI é igual a BI, ou seja, eu não tenho intervalo, né, o xi não vai estar variando ali, então essa diferença aqui vai ser, uma delas vai ser zero e consequentemente o volume da região R vai ser igual a zero. Né? Aqui não está aparecendo muito, mas é o volume da região R. Vai ser zero. Tá bom? Então o volume depende da região onde a gente está. O volume em R é comprimento, o volume em R2 é área e o volume em R3 é o volume que a gente conhece mesmo. O volume em R4, aí a gente não conhece outra definição a não ser essa. Bom, um número finito de planos n-1 dimensionais em Rn, paralelos aos planos coordenados, é chamado de uma rede. Né? Então, por exemplo, em R, uma rede é um conjunto finito de pontos, tá certo?
O que mais? Em R2. Em R2, uma rede vai ser um conjunto de malha, né? De uma reta aqui, retas paralelas ao eixo Y e retas paralelas ao eixo X. No R3, por exemplo, como ficaria? Ficaria diversos planos, né? Planos paralelos ao plano XZ, planos paralelos ao plano XY, planos paralelos ao plano YZ e assim por diante, porque ia ficar meio confuso para desenhar, por isso eu escolhi não desenhar aqui, mas representar esses dois casos. Mas aqui no caso do R2 dá pra gente entender bonitinho, né? Então se eu estou no Rn, então eu estou num espaço de dimensão n, eu vou pegar espaços de dimensão 1 a menos, né? Então planos no R3, né? Retas no R2 e pontos na reta, né? Em R, ok? Então esse conjunto aí, esse número finitos de retas, no caso aqui do R2, de pontos em R, de planos em R3 e assim por diante, eles são chamados então de rede. Então uma rede é um conjunto finito de planos de dimensão n-1 no Rn, que são paralelos aos planos coordenados. Okay? Então uma rede ela divide o Rn em um número finito de conjuntos limitados. Né? Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho esse conjunto aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos nesse exemplo. Né? Esse primeiro conjunto aqui, ele é infinito, porque ele vem lá de infinito, chega até aqui. Agora, esse aqui é um intervalo fechado, né? Então é um intervalo limitado, na verdade, né? Não necessariamente fechado, porque não sei se eu incluo ou não os pontos. Né? Então, ele é limitado aqui. Aqui tem outro intervalinho limitado, aqui tem outro intervalinho limitado e aqui um ilimitado. Então temos 1, 2, 3 intervalinhos aí que são limitados. E aqui, por exemplo, nesse aqui, olha só, eu tenho essa região, essa região. Então vou fazer um ponto em azul aqui nas regiões que são limitadas, né? Ó, os eixos não estão sendo incluídos aqui, tá? A gente só desenha os eixos para a gente saber. Então aqui eu tenho um infinito, aqui, 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 aqui e aqui. Agora aqui eu tenho uma faixa que vai para infinito, aqui uma faixa para infinito, 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 infinito e infinito. Aqui também é infinito. Ok? Bom, a ideia de saber se é limitado ou não é só, né, aquela ideia que a gente tinha lá em cálculo 2, né? É só pensar como se fosse uma cerquinha, né? E eu fosse colocar meu carneirinho ali e ver se esse carneirinho vai escapar ou não, né? Vai fugir ou não, né? Então aqui, por exemplo, nesses onde eu coloquei o ponto azul, ele não vai fugir, vai ficar preso, né? Enquanto nos outros que eu não coloquei ponto azul, ele vai fugir, né? Lembrando que os eixos aqui não são, nesse caso, não fazem parte da rede, tá? Bom, então ela divide, então uma rede divide o Rn em um número finito de conjuntos limitados, que no caso são retângulos. Olha só, aqui são intervalos fechados, aqui são retângulos mesmo, e assim por diante. No R3 eu vou ter paralelepípedos, né? Então vou dividir em retângulos. E um número finito de conjuntos não limitados, né? Então, por exemplo, aqui na reta eu tenho 2. Aqui no plano a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, por exemplo. Né? Nesse exemplo a gente tem mais ilimitados do que limitado, né? E assim por diante. Ok? Mas o importante é que a gente sabe que é finito. Né? Existe um número finito. Não importa o quão grande ele possa ser, ele é finito. Tá bom? Por esse número de planos n-1 dimensionais ser finito. Muito bem, então dizemos que uma rede ela cobre um conjunto B do Rn se estiver contido em uma reunião de retângulos fechados e limitados. Tá? R1, Rn, por ela determinados. Tá? Então, essa rede ela cobre um conjunto, então se ele pode ser escrito lá dentro. Né? Então, se ele estiver contido em uma reunião de retângulos fechados e limitados. Então, se estiver dentro aqui, ó. Então, ou seja,
ela cobre, se eu tiver, por exemplo, um conjunto aqui, ó, esse aqui seria o conjunto B, então essa rede cobre se os retângulos que são limitados cobrem todo esse conjunto, né? Então aqui é o exemplo, ó. Se eu pegar todos esses retângulos que são limitados nesse exemplo, eles cobrem toda essa região B aqui, que é formada dentro desse conjunto aqui. Ok? Essa aqui é a ideia, então, para cobrir um conjunto. Claramente, um conjunto pode ser coberto por uma rede se e somente se ele for limitado, né? Então, se eu tenho um conjunto qualquer, se ele for limitado, a gente consegue fazer uma rede cobrindo ele, tá? Sem problema nenhum. Agora, se ele não for limitado, eu não consigo cobrir ele, né? Por quê? Porque eu vou ter um número, qualquer rede tem um número finito de retângulos limitados, né? Fechados e limitados. Então, esse conjunto, a união deles forma ainda um conjunto limitado. Então, não tem como um conjunto limitado cobrir um conjunto ilimitado. Tá bom? Então, essa aqui é a ideia. Tá? Então, claramente, ele pode ser coberto se e somente se for limitado. A malha de uma rede, né? Então, a gente vai chamar de malha de uma determinada rede, o maior comprimento dos lados dos retângulos limitados por elas gerados, né, determinados. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma rede em R, né, então é um conjunto de pontos, né, em R. Lembra que lá no caso, quando a gente estava trabalhando com integral, no caso de função de uma variável, essa rede aqui, na verdade, a gente chamava de partição, né, do intervalo, né? A gente tinha uma função definida no intervalo e o conjunto de pontos lá dentro do intervalo a gente chamava de partição. Agora aqui, como é de modo mais geral, que pode ser até no RN, a gente chama de rede. E malha é o maior tamanho, né? Então, aqui, por exemplo, quando a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, esses 5 pontos aqui, o tamanho, né, a malha dessa rede é essa aqui, né, MG. Se eu chamar de G essa malha, essa rede, né? Então M é a medida, né, maior dessa malha. Aqui, por exemplo, eu tenho uma rede no R2, né? Então é constituído por retas paralelas aqui ao eixo Y e retas paralelas ao eixo X, certo? E aqui a gente tem a maior medida, né? Sendo essa daqui o maior lado dos retângulos que são limitados, né? Esse MG aqui, tá? Então essa aqui é a malha desta rede aqui. Então seja F de Rn em R e B um subconjunto do Rn, de tal forma que B é limitado, então esse B é limitado, e F é limitada sobre esse B. Então ela não explode dentro desse domínio B aqui, tá? Então eu vou definir uma FB como sendo, ela vale f de x se o x está em B e vale 0 se o x não está em B. Tá? Então eu vou olhar só para essa função, só sobre o conjunto B. Fora do conjunto B ela vale 0. E em cima do conjunto B ela vale o valor dessa função de modo geral, aí definida no Rn de n variáveis. Tá? Então seja G uma rede que cobre o conjunto B e que tem a malha MG. Então, em cada retângulo RI, determinados por essa rede dentro do conjunto B, com I de 1 até R, escolhemos um ponto arbitrário, né? Então, eu vou olhar para um conjunto aqui, né? Então, vamos por um exemplo aqui. Se eu tivesse mais retas aqui, para refinar essa malha. Então temos, por exemplo, assim. E aí, supõe que eu tenho aqui um conjunto B aqui, tá? Esse é o conjunto B. Então, em cada um desses retângulos, né? Então eu vou ter aqui um retângulo aqui. Eu vou ter outro, e assim por diante. Eu tenho vários retângulos. Em cada retângulo desse, eu vou pegar um ponto PI, né, arbitrário, né, dentro deste retângulo, né, determinado por essa rede e que cobre este conjunto B, tá bom? Lembra que é bem parecido, né, com o caso de integral de
função de uma variável. Lembra que a gente pegava uma partição do intervalo, então eu dividi o intervalo em vários subintervalos, em cada subintervalo eu pegava um ponto arbitrário, e aí eu vou avaliar o valor da função naquele ponto. A mesma coisa acontece aqui, para cada retângulo desse eu vou tomar um ponto PI. Então a soma, né? Então se eu somar para i de 1 até n do fb, né, que é a função f, né, definida, restrita apenas ao conjunto B e zero fora do conjunto B, eu vou avaliar essa fb nos pontos pi. Né? Então pode ser que o ponto pi esteja dentro do conjunto B ou fora, por isso que a gente precisa pegar essa função fb, que é só restrita ao conjunto B e zero fora desse conjunto B. E eu vou multiplicar pelo volume do retângulo RI. Então é a mesma ideia, lembra? Era o valor da função no ponto da partição, né, que era a altura, vezes o tamanho do intervalo, para poder obter os retângulos que eram uma aproximação para a área abaixo do gráfico. Né? Então aqui é a mesma ideia, esse volume aqui representa o tamanho do intervalo, tá? E esse valor da função no ponto representa aquela altura que a gente tinha lá no caso de função de uma única variável. Tá? Então é a mesma ideia, só que agora expandiu para n variáveis. Né? Então aqui, por exemplo, em duas dimensões eu estaria então com o retângulo, né? Que vamos pensar então em um caso de uma função de duas variáveis. Então o gráfico é uma superfície no R3, e aí então eu tenho esses retângulos aqui, são retângulos mesmo na base, né, no plano XY. Então eu vou pegar a área da base vezes a altura, eu vou ter o volume deste paralelepípedo dentro, né, abaixo do gráfico, né? Quer dizer, não paralelepípedo, na verdade é um paralelepípedo que aproxima a área abaixo do gráfico naquele trecho. Então eu vou somar todas essas áreas, vai se aproximar da área abaixo do gráfico. Da mesma forma que a gente fazia lá para o cálculo 2, lá na integral de uma variável. Ok? Então essa soma aqui a gente vai chamar de soma de Riemann, tá? Que é uma aproximação da integral. Então é a soma de Riemann de f sobre b relativa à rede f, à rede G. Né? Igual a gente tinha lá relativas às partições, aqui a gente tem relativo a rede G e a escolha desses pontos Pi. Então, se a gente varia, né, as redes G, a rede G de tal forma que o tamanho, né, a malha da rede fique mais estreita, a malha é como se fosse uma tela, né? Eu estou olhando uma tela, a malha é o tamanho, né? Quanto menor a malha, mais estreita é ali os buraquinhos da tela. Então ela fica realmente uma malha mais fina quando ela fica mais fica menor esse número aqui, ok? Então, tendendo, quando a gente faz, então escolhe, varia essas redes de tal forma que a malha tende a zero, então fique cada vez menor, então a gente vai ter um limite aqui sobre a malha da rede, indo para zero, da soma de Riemann, né? Dessa soma de Riemann aqui, ok? Quando a gente faz esse limite, né? Então se eu vario essas redes e esse limite existe, ele vai ser chamado de integral da função f sobre o conjunto B. E a notação que a gente vai utilizar vai ser essa aqui, a integral sobre a região B de V de f dv, onde V é a variável de f, tá bom? Então a variável no Rn, tá? Então se a integral existe, ou seja, se esse limite aqui existe, então a gente fala que a função ela é integrável sobre a região B. Tá? O limite, né, dado por essa integral, né, essa integral na verdade é esse limite, né, ele significa que dado epsilon maior do que zero, vai existir um delta maior do que zero, tal que se a malha é qualquer, se G é qualquer rede que cobre B e tem malha menor do que delta, então S, e S é uma soma de Riemann, então a diferença entre a soma de Riemann e esse valor aqui é menor do que epsilon. Então, de fato, é um limite. Aqui a única coisa que eu estou falando é a definição de limite dentro, né, desses termos aqui. Então, significa que, dado epsilon, vai existir um delta, de tal forma que para toda rede que tem malha menor do que delta,
a gente tem que essa soma aqui se aproxima, né, deste valor aqui, ou seja, a diferença é menor do que epsilon. Né? Bom, as notações então. A notação para n igual a 2, então temos a integral sobre a região B da função f na variável dv. Ou então integral sobre a região B da função f de xy dx dy. Para n igual a 3, a mesma notação. Ou então a notação pelas variáveis xyz, dx dy e dz. Então vamos interpretar geometricamente a integral dupla, né, quando tem então uma função de duas variáveis. Então supõe que f seja contínua e positiva sobre o conjunto B. Uma soma de Riemann aproxima o volume sobre o gráfico de f. Desta forma aproxima o volume sobre o gráfico da f, né, a soma de Riemann ela vai juntando bloquinhos, vai juntando paralelogramos e somando esses volumes. Tá? Então, por exemplo, desta forma, se S é o sólido sob o gráfico da f, então a gente tem que o volume, né, deste sólido é exatamente a integral dupla, tá? Como a gente definiu antes. Então, em cada retângulo que eu tenho aqui, né, da minha malha, eu vou pegar e olhar, né, só o retângulo aqui sobre o gráfico. Eu tenho aqui em azul o gráfico da função f, e aí eu vou olhar para o paralelogramo aqui de altura FB de PI, né? Então eu escolho um ponto PI aqui dentro deste retângulo RI, qualquer que seja, subo ele até no valor da função, e aí ele vai pegar esse paralelogramo com essa base e essa altura. E o volume desse paralelogramo é exatamente a área da base, que é exatamente o volume do RI, vezes a altura, que é exatamente FB de PI. Então essa expressão aqui é exatamente esse volume. Então faz essa aproximação em cada um dos retângulos da malha, a gente faz essa aproximação e soma tudo no final. Quando eu somo tudo no final, eu tenho uma aproximação, né, que é a soma de Riemann, uma aproximação para o valor do volume deste sólido aqui. Então esse sólido de modo geral aqui, tá bom? Claro que aqui é de modo geral, mas com B sendo um retângulo, né? Poderia ser B ser um conjunto diferente do que a gente desenhou aqui, tá? Mas essa aqui é a ideia. Então a mesma ideia lá de partição, lá do intervalo de integral de uma variável a gente tem aqui, só que agora a diferença é que em vez de ter intervalos fechados eu tenho retângulozinhos. Então em cada retângulo eu pego um ponto aleatório, pego o valor da função, isso vai me dar a altura do paralelepípedo, certo? O volume do paralelepípedo vai ser a área da base, que é exatamente a área do retângulo ali, vezes a altura. Então eu vou cobrindo esse sólido por vários paralelepípedos, né, e faço essa aproximação. À medida que eu pego o limite da malha, a malha cada vez menor, então eu vou ter uma aproximação para o volume. Então no limite coincide com o volume deste sólido, como a gente fala aqui.